depois. Aí vocês fazem lá a atividade e aí eu dou a presença por lá. Beleza? Ô, Não precisa botar o professor. nome aqui não. Vamos lá, pessoal. Semana passada a gente estava falando sobre a Grécia, a gente já viu um documentário sobre os gregos, e semana passada a gente começou a falar sobre ela propriamente. E a gente chegou até onde aqui? Para eu poder ver Aqui, certinho. Aqui está professor. desidratação do Império. A gente chegou quase até o fim da Grécia aqui para a gente poder começar Roma. Eu lembro disso. Deixa eu só achar aqui onde a gente parou certinho. Vocês estão gostando das aulas sobre Grécia, pessoal? Grécia é uma das minhas matérias favoritas. É dos períodos favoritos que eu tenho é Grécia e Roma. Eu Professor, gosto mais de estudar. chama. Aqui. Professor? A gente falou sobre toda a questão do desenvolvimento grego, da filosofia, dos esportes e tudo mais. A gente chegou a falar sobre isso tudo, né? Acredito que sim. Bom, vamos começar daqui. A gente falou sobre as civilizações que compunham os gregos, né? Que começaram ali a civilização grego, jônicos e tudo mais. Hoje, ô Gui, acho que recebi sim, tá lá no meu e-mail. Depois me manda uma mensagem no WhatsApp para eu poder confirmar, mas acho que eu recebi sim já. Pode ficar tranquilo. E bom, vamos em frente então, que é bárbaros, né? Bárbaros eram aqueles que não falavam grego, né? Bom, vamos seguir um pouquinho para frente para a gente poder estudar as cidades gregas, tá? Mais rápido. A Grécia, como eu falei, ela era formada, né, o sistema político grego ele era formado de várias cidades-estados. Ele não era um reino unificado, ele não era um império da Grécia, ele era formado por várias cidades separadas, tá? Isso é importante para a gente saber, cada cidade era independente entre si, não precisava necessariamente ter uma ligação política com outras cidades gregas, embora, vez ou outra, como no caso da invasão persa, que eu comentei com vocês semana passada sobre o filme 300, tenha havido uma unificação ali militar da Grécia, não era necessário que ela toda tivesse sempre unificada, tá? As cidades eram independentes entre si, política e economicamente, tá bom? Isso é uma coisa importante para a gente saber. Algumas dessas cidades se destacavam, tá? E se destacam historicamente. A gente vai estudar algumas aqui, se não me engano, duas o livro vai destacar, que são Esparta e Atenas, que são as mais famosas. Beleza, Joaquim, pode enviar, sem problema. Tá bom? Então, a gente vai estudar agora a cidade de Esparta e depois a gente vai dar uma olhadinha em Atenas, tá? A gente partir para a próxima. A cidade de Esparta localizava-se na região da Lacônia, ao sudeste da península do Peloponeso, em um vale cercado por altas montanhas. Nessa região havia depósitos minerais, o que se constituiu uma importante fonte de recursos para os espartanos. As terras eram férteis, propícias ao plantio de cereais, oliveiras e vinhas, e apresentavam boas pastagens, ou seja, eles não eram uma civilização com problemas ali de comida, né, com problemas de plantio, como a gente viu tantas outras. A gente pode olhar aqui, olha, onde é que ficava Esparta. Esparta é essa região aqui, ó, grande da ilha, tá? Toda a região que tem laranja. Esparta é isso aqui, Atenas aqui, e aqui são algumas outras cidades que têm aliança com Esparta, tá? Todos os homens de Esparta, chamados Parciatas, eram guerreiros. Isso é uma coisa interessante, tá? A cidade de Esparta, a gente pode dizer que era um estado militar, tá? Ou era uma cidade militar, tá? Por quê? Todo mundo em Esparta, todo mundo tinha que servir ao exército, tá? Todo mundo fazia parte do exército espartano. Todos os homens, na verdade, faziam parte do exército espartano. Só que mesmo as mulheres espartanas, elas também eram treinadas para a guerra, elas também tinham um preparo físico para a guerra, para caso fosse necessário proteger a cidade na ausência do exército, na ausência dos homens, tá? Isso é uma coisa muito interessante. Por quê? Porque isso vai mexer muito como é que pensa o espartano, né? O espartano ele é conhecido ali na antiguidade ali, grega como um povo ríspido, um povo direto, né? Um povo que não é tão dado à filosofia contra outros povos, por exemplo, ali como Atenas. Mas é sempre um povo que quer as coisas feitas rápido, que é um povo extremamente prático, né?
Isso se dá muito por causa do mito fundador espartano, né? A gente chegou a comentar sobre mitos fundadores, se eu não me engano, quando a gente estava estudando lá os índios, né, e tudo mais, os povos pré-colombianos, a gente chegou a comentar os mitos fundadores. Qual que é o mito fundador de Esparta ali, ou pelo menos o principal? Esparta, né, os espartanos acreditavam que eles eram descendentes de Hércules, o deus da força. Então, eles acreditavam que, sendo descendentes de Hércules, era a missão deles era como é que eu posso dizer? A vocação deles serem esse povo militarmente muito forte, inclusive a saúde física, né, o tipo de porte físico do espartano, ele era diferenciado dos demais ali da região, porque era um povo que estava sempre preocupado com a maior capacidade física possível. Então era todo mundo prezava ter um corpo definido, todo mundo prezava ter um corpo que estava sempre praticando esportes e estava sempre preparado para a guerra, tá? O melhor, mais bem desenvolvido possível. A estrutura social, se vocês quiserem ver um filme para entender bem os espartanos, ou pelo menos para terem uma boa. Não é para entender bem, porque o filme ele é baseado num quadrinho, na verdade, muita gente não sabe disso. Mas que conta a história da invasão persa em Esparta. Eu já comentei ele com vocês. Vocês podem ver o filme 300, Esparta, tá? Pode ser um bom filme para vocês assistirem. Ele é um filme pesadinho para a idade de vocês, tá? Tem muita morte, tem cenas ali veladas de sexo. Então, se vocês quiserem assistir, falem com os pais de vocês, expliquem que pode ser um filme interessante, que vocês querem ver, mas só com a Professor, autorização dos pais, tá? Mas é um filme bom professor, para entender isso daí. Esse filme tem alguns erros históricos crassos, tá? Caso vocês queiram assistir. Por exemplo, isso daqui, obviamente, não era a armadura de um espartano, embora o filme faça parecer que sim, tá? Ninguém vai pra guerra de sunga, tá? E capa. Óbvio que não. Eles tinham uma armadura de verdade. Isso daqui é só uma decisão artística meio estranha do filme. Mas, enfim. É um bom filme pra vocês verem ali mais ou menos como é que funcionava a mentalidade militar. Esse daqui, ó, essa imagem tem uma opção melhor sobre como seria a vestimenta de guerra de um espartano, né? Capacete, proteção no peito, proteção nas canelas, e era uma armadura que realmente protegia, mas tentava ser um pouco mais leve para que eles pudessem ter melhor desenvoltura no combate. Bom, seguindo aqui no livro de vocês. A estrutura social espartana era muito rígida, de modo que a educação das crianças tinha um papel fundamental na transformação dos homens em guerreiros. Conforme os costumes espartanos, o pai levava o recém-nascido para ser avaliado pelos anciãos. Se a criança fosse considerada forte e saudável, o pai era permitido que a criasse. Caso contrário, o bebê era jogado de um despenhadeiro. Aos 7 anos, todos os garotos deixavam suas mães e eram inseridos em unidades ou tropas. Os rapazes aprendiam a ler e escrever apenas o básico para se tornarem soldados disciplinados e cidadãos submissos, concentrando-se no aprendizado militar. Aos 20 anos de idade, adquiriam alguns direitos políticos, como participar de reuniões em que se aprovavam ou rejeitavam leis. Aos 30, casavam-se e conquistavam certa independência. Apenas aos 60 eram liberados suas obrigações militares para com o Estado. Ou seja, dos 7 anos aos 60 anos de idade, o homem espartano tinha que servir ao exército no fim das contas, tá? Então era uma coisa bastante militarizada mesmo, tá? Isso vai fazer com que Esparta seja realmente um reino ali, uma cidade de bastante força durante a antiguidade grega, tá? Porque de fato todo mundo na Esparta era um guerreiro, todo mundo de Esparta sabia lutar, todo mundo de Esparta podia matar alguém. Invadir Esparta não era fácil, tomar Esparta não era fácil por causa disso. E aí, Atenas. Grande cidade grega localizada na região da Ática, tá? Vou mostrar aqui para vocês de novo. Atenas é tudo que está em verde aqui no mapa, tá? Isso daqui é Atenas, ó. Pô. Atenas vai ficar conhecida principalmente por conta da sua capacidade filosófica, tá? Ela vai ser o grande centro intelectual da Grécia, mas também é um estado militarmente muito forte, tá? Afinal de contas, Atenas, se ali os espartanos acreditavam que eram descendentes de Hércules, deus da força, Atenas não é preciso ser nenhum grande, né, gênio para entender de quem é que eles acreditavam descender, né? Qual deus eles tomavam por patrono? A deusa Atena,
que era a deusa da sabedoria e da guerra, tá? Então, era a deusa inimiga de Ares, o deus da guerra, mais cultuado em Esparta. Mas ela também era uma deusa da guerra, também era considerada deusa da guerra. Então, obviamente, a civilização ateniense também tinha essa preocupação em ser bastante militarizada, mas muito menos do que a Esparta e dando muita ênfase à filosofia, tá? Um segredo central. Com solo pouco fértil, a produção de trigo e de cevada nem sempre bastava para alimentar a população. As colinas eram propícias para o plantio de oliveiras e parreiras, o que resultou na criação da indústria de azeite e vinho, já no século 8 a.C. Ao sul da península, os atenienses desenvolveram mineração de prata, favorecendo o comércio marítimo. Atenas foi uma das poucas cidades micênicas que continuou a ser ocupada sem interrupção durante todo o período posterior à decadência micênica. Os atenienses repeliram os dórios e preservaram sua independência, e no período homérico passaram a dominar toda a Ática. Durante os séculos 6 a 4 a 6, antes de Cristo, Atenas viveu sob um regime aristocrático. A terra estava nas mãos de poucos nobres. Isso daqui está ao contrário, tá? Eu confundi, mas é porque isso aqui está ao contrário. Porque não dá para viver do século IV ao VI a.C., porque conta ao contrário, né? Começa no quarto, termina no sexto. Não, pera. Começa no sexto, termina no quarto, nesse caso. Então é sexto a quarto, tá? A terra nas mãos de poucos nobres, tá? Deixa eu ver aqui embaixo. Até os séculos VII e VI, agora sim, o poder político ateniense era controlado de uma elite aristocrática detentora de terras férteis de Acena, os chamados eupátridas, tá? Ou seja, os eupátridas eram os nobres atenienses aqui. A gente pode entender dessa maneira. Ou bem-nascidos. Acontece que, com uma nova classe social bastante poderosa formada por comerciantes, os chamados demiurgos, também passou a exigir direitos políticos, né? Essa nova classe também passou a exigir direitos ali políticos na sociedade. Antes eram só os eupátridas que podiam opinar politicamente ali. Além disso, pequenos comerciantes reclamavam a revisão do sistema de governo ateniense, de modo que os eupátridas se viram obrigados a reformulá-lo. Houve um grupo de legisladores responsável por um gradual processo de transformação política. Em 621 a.C., Dracon estabeleceu um conjunto de leis escritas que daria lugar às leis orais anteriormente conhecidas pelos eupátridas. Ou seja, em 621, isso aqui é importante por quê? Porque Atenas vai promulgar ali o seu código de leis escritas, tá? Vocês devem se lembrar lá de trás, quando a gente falou sobre a lei de Talião, né? A lei lá da Mesopotâmia e tudo mais. Como é importante que haja uma lei escrita, um código jurídico para governar uma cidade, né? Para governar um reino, que seja toda forma de governo. É importante que haja um código de normas, né? Porque senão a lei fica a bel prazer do governante. E se fica a bel prazer do governante, ele acaba se tornando um tirano, porque as pessoas não têm liberdade alguma, elas não sabem o que é crime e o que não é. Com a lei escrita, isso vai avançar em Atenas em 621, tá? Apesar do poder ainda estar concentrado nas mãos dos eupátridas, essa nova forma de encarar as leis abriu espaço para outras transformações. De acordo com as leis draconianas, olha só que legal, quase todos os crimes recebiam a mesma sentença, a pena de morte, deixando bem clara a sua característica de severidade e intransigência. Até hoje, né, quando a gente pega uma lei que ela é muito dura, que ela é muito cruel, digamos assim, ela é chamada de draconiana por causa disso, tá? Então, por exemplo, se a gente pegar um país aí que vai, sei lá, a punição para roubo é morte direto, sem ter direito a julgamento nem nada, isso é uma lei draconiana, porque era uma característica dessa lei aqui, tá? Solon foi outro legislador importante para a política de Atenas. Em 594 a.C., iniciou uma reforma nas estruturas sociais, política e econômica da polis ateniense. Polis, vocês se lembram, significa cidade em grego, favorecendo os aristocratas, os pobres e os endividados. A abolição do sistema de escravidão por dívidas foi uma ação bastante revolucionária na sociedade ateniense. Também concedeu maiores poderes à Assembleia Popular dos cidadãos e tudo mais. O tirano Pisístrato, que confiscou grandes domínios dos nobres da oposição,
ampliou o número de pequenos proprietários, construiu palácio e favoreceu a cultura e o crescimento econômico ateniense, tá? Aí tem um outro aqui, esse daqui é importante, esse daqui é um cara que é conhecido até hoje, o Clístenes, tá? O Clístenes. Clístenes foi um político grego que buscava dar sequência às leis de Solon. Tentou tirar das mãos dos grupos familiares a maior parte dos privilégios políticos, diminuindo o poder aristocrático ao reagrupar as tribos e alterar o sistema de voto e representação política. Foi criado o ostracismo. Até hoje, em discussões políticas, de vez em quando alguém vira e fala que isso daí é um ostracismo. Tá? A gente vai entender o que é. Por esse procedimento, os atenienses podiam votar em qualquer indivíduo, votar para que um indivíduo fosse exilado da cidade por um período de 10 anos, caso sua presença fosse considerada uma ameaça à liberdade dos cidadãos. Então, isso que é o ostracismo político, tá? O ostracismo político é quando um grupo ali, o grupo que está liderando, ele decide que as ideias de alguém, elas são perigosas para aquele sistema, perigosas para aquele próprio grupo, então eles decidem que ele deve ser calado. Então eles exilam o cara, exilam a pessoa e as ideias dele elas acabam caindo em ostracismo, ou seja, caindo em uma espécie de silêncio obrigatório, tá? Basicamente isso. Aqui, ó. Punição àquele que atentasse contra a liberdade pública. A pena consistia em afastamento ou até mesmo exclusão do cidadão de Atenas por um período de 10 anos, tá? O ostracismo foi um conceito muito importante em Atenas, pois preveniu o ressurgimento das guerras civis e o poder centralizado em uma só pessoa ou pequeno grupo. Desse termo surgiu também a palavra óstraco, que consiste no voto político da sociedade ateniense, escrito em cacos de cerâmica. O ostracismo, embora ele tenha surgido aqui em Atenas, versões dele vão se manifestar na modernidade, tá? No resto do mundo, para daí para frente. Carlos, o trabalho de recuperação, é disso que o Joaquim está falando. Tá? Versões do ostracismo vão continuar se perpetuando aí na sociedade para frente, tá? Durante a história. Seja em grandes... como é que eu posso dizer? Seja através de grandes grupos, né? Quando por exemplo, quando um rei ou um presidente, mais para frente o que seja, ou um grupo político, um sistema político, ele exila alguém. A gente tem elementos que podem lembrar esse tipo de coisa aqui na ditadura militar no Brasil, né, que exilou um monte de gente aí porque as suas ideias eram consideradas perigosas para o sistema e tal. Seja em comunidades menores, né? Um exemplo clássico, todos vocês aí devem se lembrar de vários contos de fada em que tem a bruxa na floresta, por exemplo. Já ouviram falar disso? A casinha da bruxa fica na floresta, por exemplo, sei lá, o João e Maria, eles vão, né, eles vão ser colocados para morrer na floresta, eles acham a casa de doce de uma bruxa dentro da floresta. Por que tantas contos de fada tem uma bruxa na floresta? Porque era muito comum na sociedade inglesa, e principalmente na sociedade puritana nos Estados Unidos, lá atrás, na época da colônia, uma prática de ostracismo. Quando alguém era condenado por magia negra, alguma coisa assim, nas sociedades católicas isso também acontecia. A pessoa ela podia ser exilada da sua vila e ela ia morar na floresta, porque era o que tinha perto e ela não conseguia recursos. Tá? Então, daí surgiu essa lenda, por exemplo, da bruxa na floresta. A bruxa na floresta é um caso derivado de certo ostracismo, se a gente parar para pensar nesse sentido. Tá? Bom, seguindo. Aí aqui ele vai falar sobre a cultura na Grécia clássica. Tá? A Grécia ela desenvolveu várias formas culturais que eram todas muito importantes. Tá? Várias coisas surgiram lá. O teatro grego, a gente viu no documentário como é que era um teatro grego, era um teatro a céu aberto, naquela forma de meia concha, que é uma forma interessantíssima, porque indica que os gregos eles tinham um conhecimento bastante avançado de física do som, não é? Eles sabiam como é que o som se propagava. Então aquilo ali era feito para que, se alguém lá estivesse falando no tom de voz que eu estou falando aqui, a pessoa na última fileira conseguia ouvir também, porque o som ele ia ecoando nas paredes e conforme sobe na concha acústica, sobe também o eco, né? O eco fica mais alto e a pessoa acaba ouvindo melhor, tá? O teatro ele foi muito importante para os gregos porque eles desenvolveram principalmente os dois principais tipos, na verdade, de tipos de teatro eram a tragédia e a comédia, tá? Ambos serviam para você
contar acontecimentos, né, tanto para você poder transmitir a história para as pessoas, como é o caso que vai acontecer com o Homero, né, que vai desenvolver ali a Ilíada e a Odisseia, que eu cheguei a comentar com vocês, e aquilo ali conta mais ou menos histórias míticas, mas também misturadas ali com a história propriamente da Grécia, e aquilo era usado para ser cantado para o povo e tudo mais, como ele também era usado para criticar personalidades da época, tá? Para criticar políticos, para criticar outros pensadores. Um exemplo muito clássico sobre o uso do teatro para fazer críticas, não é? É o uso do teatro por um rapaz chamado Aristófanes. Não é Aristóteles, tá? Aristófanes, que escreve, ele escreve, também um grande teatro, sei lá, eu não sei como que seria, um grande diretor de teatro, não sei. Um grande escritor ali da época, é um cara que vai fazer muitas peças e tudo mais. Ele escreve uma peça que chama As Nuvens, que é uma crítica a Sócrates, tá? Basicamente isso, é uma crítica a Sócrates que acusa Sócrates de ateísmo, que era crime na época, tá? Então, isso tudo acontecia. O teatro ele servia normalmente para isso, tanto para contar coisas que já aconteceram, para poder trazer a história da Grécia e a mitologia grega para o povo e dar a ele, né, esse sentido de que é ser grego, não é? Afinal de contas, os gregos eles podiam viver em cidades independentes, mas eles tinham bastante clareza do que era a Grécia e do que era o mundo bárbaro, né? Por causa desse tipo de coisa, por causa dessa atribuição cultural que vinha muitas vezes por parte do teatro, também servia para poder tanto elogiar personalidades quanto para criticá-las de maneira segura, né? Para que eles não fossem mortos por estar criticando alguém. Porque se você chegasse dentro do Senado, por exemplo, e criticasse um senador abertamente, ou você provava o teu ponto, ou ele te matava. Dentro do teatro, não. Você podia criticar abertamente as pessoas sem ter esse tipo de consequência, tá? A filosofia, né, que se desenvolveu na Grécia. Existem vários grupos de filósofos, várias classificações, pré-socráticos, socráticos, sofistas, várias, né? Mas aqui ele vai destacar três importantes, que são Sócrates, Platão e Aristóteles, são os filósofos que formaram basicamente a filosofia do Ocidente e do mundo inteiro, tá? Hoje em dia, o que a gente vive no Brasil, os nossos conceitos de justiça, de amor, amizade, ódio, história, tudo isso foi feito por parte da filosofia platônica aristotélica, tá? A filosofia de Sócrates, propriamente. O Gui, vai até umas 11h20, 11h30, 11h40, até quando for, fica tranquilo. Tá? Mas vai até. A gente tem até 11h40 para dar aula, mas vai até umas 11h30, 11h20, porque a gente não vai ter intervalo, né? Eu não dou aquele intervalo de 9h40 até as 10. Então eles vão criar filosofia também. Vai vir a história, né? Também vai ser lá que vai surgir a história como um conceito a ser estudado, tá? Principalmente por causa de duas pessoas, né? Heródoto, que é considerado o pai da história, e Tucídides, que também foi um importante historiador ali, e um importante pensador grego, tá? A história nasceu do interesse dos gregos em registrar o modo como as coisas aconteceram no passado, registrando fatos por meio da escrita. Olha só que legal. Ciência. É que ciência é uma palavra difícil, tá? Porque ciência, na verdade, os gregos mesmos discordariam dessa definição que o livro deu. Por quê? Porque o que é ciência para um grego? Ciência é tudo aquilo que se sabe, tá? Ciência vem de conhecimento. E conhecimento é tudo que está sendo escrito aqui, tá? Aqui o livro ele quis igualar a palavra ciência à palavra matemática, tá? Ou física, talvez. Mas seria melhor se a gente dividisse isso daqui, tá? O que ele está querendo dizer com ciência aqui? Física, matemática, poderíamos dizer que, em certo sentido, química. Por que em certo sentido? Porque não é química, tá? Vai surgir aqui
é alquimia, mas vai virar química depois. Química. Tem mais coisa que eles aprendem a desenvolver aqui. Medicina. Ah, não, medicina está até ali embaixo, então não vou nem colocar. Tá? Isso aqui que ele está chamando de ciência, tá? O que a gente chama de ciências da natureza ou ciências da física hoje em dia, tá? Os gregos começaram a pensar a ciência para entender como a natureza funcionava. Nesse sentido, o objetivo era estabelecer teorias que permitissem essa compreensão, tá? E isso daqui vai ser, inclusive, o porquê a filosofia de Sócrates, de Platão e de Aristóteles vai ser questionada pelo Aristófanes ali em cima, tá? Porque o que acontece? A filosofia em si, ela tem um trabalho de desmistificação do mundo grego. Não porque ela é ateísta ou por qualquer coisa do gênero, mas porque ela começa a questionar como é que as coisas acontecem e começa a pensar as razões daquilo sem simplesmente atribuir a um deus, tá? Por exemplo, tu vai ver Pitágoras, Arquimedes, por exemplo, fazendo todo um trabalho ali sobre pluviosidade, né? Sobre como é que funciona a água, como é que funcionam os rios e tal. E ele não vai simplesmente jogar na costa de Poseidon, né? Ele vai pensar as coisas e vai começar a chegar em conclusões mecânicas aquilo, tá? Medicina com Hipócrates, que a gente chegou a comentar na semana passada, é considerado o pai da medicina. Até hoje, quando alguém se forma em medicina em qualquer lugar do mundo, tá? Pelo menos no mundo ocidental, não tenho certeza se no Japão, na China, na Coreia, assim, mas no Ocidente, qualquer lugar, qualquer país que você se forme em medicina, você sai da faculdade, você tem que fazer o juramento de Hipócrates, tá? Que é um juramento que você promete que você vai usar os seus conhecimentos para ajudar as pessoas sem restrição, tá? E nunca para feri-las. Agora, eis aí a questão, né? Será que todo médico que fez o juramento de Hipócrates segue ele? Não sei. Todo profissional de saúde no Brasil tem que fazer, tá? Médico, fisioterapeuta, enfermeiro, todo mundo aí tem que fazer. Mas a parte do desenvolvimento da ciência grega tinha como objetivo compreender as causas das doenças, tá? Para pensar as possíveis curas delas. Aqui está o teatro, a gente já viu, não precisa falar sobre isso. Olha que legal. A palavra história é de origem grega, vem de historie, e significa conhecimento por meio da investigação. Lá atrás, quando a gente começou a ter as aulas de história, eu falei isso com vocês, né? Que o trabalho do historiador, ele era um trabalho parecido com o trabalho de um detetive, porque o que ele é, no fim das contas? É uma busca de pistas para tentar resolver um problema, né? Tentar resolver um caso. Exatamente isso. Você adquire conhecimento investigando coisas, investigando documentos, investigando estruturas e toda a questão ali histórica de um povo, tá? Aqui ele está mostrando sobre. Aqui é Heródoto, aqui ele está falando. Os primeiros historiadores destacaram-se Heródoto, considerado o pai da história, e Tucídides por ser o primeiro a narrar objetivamente os eventos do passado. Isso aqui é importante porque o Heródoto ele é considerado o pai da história porque ele é o primeiro a tentar fazer uma história da Grécia, tá? Porém, o Heródoto ele vai juntar nessa história da Grécia uma série de acontecimentos místicos, tá? Envolvendo deuses gregos, heróis, o caramba. Então é meio história, meio mitologia que o Heródoto faz. O Tucídides ele vai ser mais sóbrio na sua escrita, tá? Aqui ele vai falar sobre escultura, como é que funcionava a escultura grega. Podemos distinguir aí 3 etapas de escultura grega. A única coisa a coisa mais importante para a gente ver na escultura grega é o seguinte: a gente vê que ela tem ela tem algumas diferenças em relação à escultura moderna, né? A escultura do modernismo depois, que vai tentar recuperar as esculturas gregas. Por exemplo, qual era a ideia da escultura grega? Era fazer um corpo, né, humano que se assemelhasse ali de alguma maneira ao ideal, ao corpo ideal para eles, tá? Isso vai variar, claro, de cidade para cidade, qual é esse ideal. Mas é interessante perceber que, olha só, não é um corpo bombado, né? É um corpo saudável, né? Não é super magro, não é super gordo, não é super forte, é um corpo saudável, né? Que está ali no meio dessas coisas todas, né? Para o grego, a frase máxima é a chamada virtude está no meio, tá? É uma das maiores máximas da Grécia. Bom, vamos para Roma, tá? Roma. Roma é uma sucessora
da Grécia, praticamente, tá? A Grécia ainda existe quando Roma começa a existir. Grécia se torna território romano por conquista de Roma, parte dela, pelo menos, mas, de alguma maneira, ela vai ser uma sucessora romana, sucessora grega, e isso vai ser importante para a nossa sociedade, como ela se constitui hoje, tá? Dos gregos e dos romanos, nós aprendemos duas das três coisas que fizeram o mundo ocidental, tá? Se a gente pegar todo o ocidente do mundo, a gente vai ver que uma coisa é comum a todos os países ocidentais. Pelo menos a grande, esmagadora maioria dos países ocidentais, claro, por conta de conquista, por conta das grandes navegações, que foram um período de conquista europeia, mas, de um jeito ou de outro, a Europa dominou o ocidente do mundo, e então essa cultura ocidental que veio da Europa, né, se estruturou no ocidente do mundo inteiro. Quais são essas três coisas? A gente tem três elementos básicos para perceber o Ocidente que distinguem muito claramente ele do Oriente. Quais são? Filosofia grega, a filosofia grega principalmente aristotélica e platônica, o direito romano, vai fazer uma diferença muito grande, porque o nosso pensamento jurídico e, portanto, o nosso pensamento institucional político vem todo de Roma, bebe muito da água de Roma, e o cristianismo, tá? Essas três coisas definem basicamente as principais diferenças entre o mundo ocidental e o mundo oriental. No Oriente também tem as civilizações que vão ser importantes para fundamentar aquela civilização, né? A civilização oriental, as civilizações orientais. Basicamente, o que vai ocupar o lugar de Grécia e Roma lá são Índia e China, tá? Com as suas estruturas políticas, com as suas estruturas filosóficas. E aí vai mudar também, porque não vai ter cristianismo, né? Vai mudar um monte de coisa. Então, e por isso o mundo oriental é muito diferente do ocidental. A gente consegue chegar muito próximo a essa conclusão se a gente for estudar os dois lados do planeta, tá? Como é que eles se constituem a sociedade. Bom, o mito de fundação romana tem a origem na história de Rômulo e Remo, tá? A história basicamente é o seguinte. Enéas, lembra do Enéas, da Eneida? Não? Não, eu ainda não falei da Eneida, falei da Ilíada do Odisseia, perdão. Um cara chamado Enéas, ele seria um guerreiro também. Existe um conto, né? A terceira grande epopeia da antiguidade. A primeira Ilíada, a segunda Odisseia, as duas de Homero, né? E a terceira é aqui romana, né? Não é grega, é a epopeia de Enéas, a Eneida, que foi escrita por Virgílio, tá? Basicamente é o seguinte, Enéas, ele teria tido dois filhos gêmeos que se chamariam Rômulo e Remo. Eles teriam sido jogados num rio pelo tio-avô, tá? Que destronou Enéas e queria reinar sozinho, e para isso ele tinha que eliminar os sobrinhos, tá? Porém, eles não morreram no rio, né? Eles foram colocados numa cesta e jogados no rio. Na verdade, ele mandou alguém jogar eles no rio, né? A pessoa ficou com pena, colocou eles numa cestinha, os dois, e colocou eles no rio. E aí eles desceram o rio Tibre, perdão, até que eles foram encontrados por uma loba, que ao invés de devorar os dois, alimentou eles, tá? Deu leite de loba para eles e eles passaram a se amamentar da loba. Mais tarde eles foram encontrados por um trabalhador que os criou, e aí depois a história vai chegar até que eles vão reconquistar Roma, tá? Vão depor o seu tio, vão reconquistar Roma. Daí eles vão reconquistar Alba Longa, que era o nome do reino do tio, e aí vão fundar Roma à margem do rio Tibre, tá? Isso daí é o conto de origem deles. O que é interessante? De acordo com a história de Enéas, de acordo com Eneida, Enéas ele é um descendente grego. Então a gente basicamente já vê aí que existe uma ascensão de Roma à Grécia, mesmo pela sua mitologia, né? Pelo seu mito fundador, tá? Seria um braço grego fora das ilhas gregas, lá na ilha nas ilhas da Itália, tá? Fundação de Roma. A cidade foi fundada em 353 a.C., Roma fundada em 753 a.C., localiza-se na Península Itálica, próximo ao mar Mediterrâneo, e está situada na Cordilheira dos Alpes, cercada por mares de Adriático, Jônico e Tirreno. Isso aqui é muito legal, né, cara? Olha só, a cidade foi fundada em 753 a.C., e Roma existe até hoje.
Vamos fazer um cálculo aqui rapidinho de quanto tempo existe Roma. A gente está em 2020 e ela foi fundada em 753 a.C. Isso quer dizer que Roma, a cidade de Roma, hoje tem 2.773 anos. Tá? Só isso. Vamos lá. Segundo historiadores, a cidade se consolidou em decorrência de principalmente 3 povos que se fixaram no local: os gregos, os etruscos e os italiotas. Ou seja, a verdade histórica aqui, né, o que os indícios históricos dizem, meio que corroboram, ou são corroborados em certo sentido pela lenda, né? Porque a lenda diz que quem vai dar origem aos romanos é um grego, e a história também vai dizer isso, né? Parece que realmente quem deu origem aos romanos foram os gregos, né? Não sozinhos, os italiotas e os etruscos que já estavam ali também, mas os gregos chegaram lá em algum momento e ajudaram isso aí a acontecer. Desde sua origem foi composta por pessoas de vários grupos, várias tribos ou grupos étnicos. Ao longo dos séculos, a sociedade se desenvolveu em um governo de poder compartilhado entre um grupo de famílias. A história de Roma é dividida em 3 grandes períodos, tá? A monarquia, a República Romana e o Império Romano, tá? A monarquia, ela dura de daqui aqui, olha, entre 800 e 700 começa ali, entre 753 até 509 a.C., é a monarquia. Depois a gente vai ter a República Romana de 509 a.C. a menos 27 a.C. E depois a gente vai ter o Império Romano de 27 a.C. até 476 depois de Cristo, tá? Que é quando cai o Império Romano do Ocidente e começa a Idade Média. Isso aqui ainda pode ser questionado, tá? Porque quando termina o Império Romano de fato, é só em 1456. Perdão, 1453. Acho que é isso. Não, tô falando besteira. Não, 76, isso aí. Não sei, 53, agora eu não lembro. Mas enfim, só vai terminar o Império Romano com a queda de Constantinopla, tá? Porque diferente do que a gente faz para entender melhor a história, quando cai o Império Romano não se via como 2 impérios, tá? Ele se via como um império com 2 imperadores para questões administrativas, mas era um império só. Então, quando cai o Ocidente, ele não considera cair um império e sobrou outro. Ele considera que o império ainda está existindo, só que ele perdeu muitas terras, tá? Então, se a gente for levar em conta isso, Roma existiu por praticamente 2.000 anos como império, tá? Como império, como um sistema político forte. Bom, durante a monarquia, Roma foi governada por 7 reis etruscos e latinos. A cidade contava com 2 avenidas principais que se cruzavam do norte a sul, de leste a oeste. A partir delas seguiam-se ruas paralelas que formavam um traçado retangular, blá blá blá. Tá, ela tinha 2 ruas assim e traçavam, né, transformavam-se num retângulo ali, e aí tinha várias mini ruazinhas ali. Alguns prédios eram importantes ali, tá? Alguns prédios públicos eram mais importantes. Eram eles o fórum, que era onde se fazia as compras, tá? O fórum era o mercado. A basílica, um edifício administrativo. E os templos, tá? Lembrando que Roma também era politeísta nesse momento. Os deuses romanos, eles são meio que um paralelo com os deuses gregos, tá? A gente vai ver, por exemplo, o Sol é Zeus, se eu não me engano. Marte é Ares. Plutão, a Netuno é Poseidon e assim sucessivamente, tá? Bom, por toda a cidade espalhavam-se lojas com padarias e bares. Olha só que legal. Ao redor da periferia localizava-se o anfiteatro, usado para fins culturais e esportivos, as hortas e alguns depósitos de lixo. A cidade era cercada por uma muralha e a entrada restringia-se às grandes portas, muitas delas ainda em uso até hoje, tá? No século VII a.C., os etruscos dominaram grande parte da Península Itálica, eles impuseram seus reis, seu alfabeto, seus deuses, seu conhecimento artístico e técnico. Sob a monarquia etrusca, Roma ganhou importância em virtude da sua participação nas rotas comerciais, principalmente por causa do sal, tá? Sal faz uma diferença enorme na vida do mundo, muito maior do que a gente pode pensar. A gente só usa sal hoje em dia para. A gente só usa, não, né? Eu uso sal para muita coisa, mas a gente em casa usa sal só para temperar o arroz, né? Para temperar a comida.
E a gente acha que é só para isso que ele serve. De fato, o sal ele serve para isso, mas sabe para que mais que o sal serve? Preservar alimentos. E numa época sem geladeira talvez tenha sido a invenção mais absurda da humanidade, mais importante. Numa época sem geladeira, sal é essencial para que os alimentos sejam preservados e para que as pessoas não morram de fome, tá? Tanto é verdade que o sal era importante que os soldados romanos, por muito tempo, receberam seu pagamento em sal e não em moeda. Daí a palavra salário, tá? Que era uma cota mensal de sal que os soldados recebiam. Olha só que legal. Porque era o bem mais importante ali na época. Transformou-se em uma cidade com pontes, aquedutos, olha só que legal, novas casas, templos e uma grande muralha. Ou seja, a arquitetura romana conseguiu desenvolver até aquedutos, né? Água encanada para eles. Olha que legal. Não encanada por cano, né? Mas era uma água que abastecia a cidade. Eles pegavam lá do alto das montanhas e traziam a água até as cidades sem precisar todo mundo ficar indo para o rio o tempo todo. Na monarquia romana, o rei exercia funções administrativas, militares e judiciais e religiosas. Seu cargo era hereditário, mas os seus poderes eram limitados pelo Senado, tá? O Senado, ele era formado pela gente, que eram os principais chefes, né, os paters, né, de cada casa, de cada família, responsável pela escolha do rei. A Assembleia, constituída por 300 membros, ficava encarregada de aceitar ou rejeitar uma ameaça do monarca, além de responder por assuntos referentes à guerra. Não, gente, perdão, fiz uma confusão aqui. Os gens eram os líderes de cada unidade básica da sociedade, cada estrutura ali que compunha a sociedade romana. Os pater, eles compunham basicamente os líderes da assembleia, tá? A cidade romana contava com 3 ordens principais: a plebeia, a equestre e a senatorial. Os plebeios eram cidadãos comuns, em sua maioria pobres, tá? Os equestres eram os cavaleiros, os militares, a galera que ia para o exército. E a senatorial eram os senadores. Normalmente eles já eram pessoas importantes dentro do próprio exército que se tornavam, depois de um tempo, senadores, quando eles já tinham muita experiência ali de batalha, tá? Por que o Senado era composto por ex-militares, às vezes? Porque, no fim das contas, a função do Senado era, uma das principais funções era declarar ou não guerra, tá? Como cada senador tinha ali os seus próprios aliados, o seu próprio exército, era eles que iam decidir se eles iam para a guerra ou não, tá? Eles precisavam, você senador, você precisava ter uma renda anual X, né? Você precisava ter dinheiro, não era qualquer um que ia. Você precisava ser livre, você precisava ser homem, você precisava ter já experiência militar. Os romanos chamavam, né? Além dessas ordens principais, havia outras, como a dos agricultores, pastores, mercadores, cobradores de impostos e sacerdotes. A maioria dos habitantes do mundo romano era formada de homens livres. Os romanos chamavam de família tudo que estava sob o poder do pai, do pater, tá? O pater, família. Cara, entender a estrutura do poder patriarcal em Roma, do pater, é necessário para entender como é que Roma funcionava de verdade, tá? Tem um livro, se alguém um dia se interessar em ler, não é um livro para vocês lerem por agora, vocês são muito pequenos ainda, se um dia vocês se interessarem em ler, e vocês lembrarem dessa aula, pensar, nossa, o que eu poderia ler para conhecer melhor Roma? Tem um livro de um autor francês chamado Fustel de Coulanges, que chama A Cidade Antiga. Professor. Explica maravilhosamente bem essa questão do pater, tá? Dentro de Roma. Como é que do poder do pater deriva todo o resto do poder romano. Até o poder religioso romano vem em função do poder patriarcal, do poder dos patriarcas, tá? Então tudo que estava sob o poder do pai era chamado família. Os animais, as coisas e as pessoas. Assim o pai tinha mulher, filhos, escravos, animais, vacas e cachorros, casas e mobília. O patriarca tinha direito à vida e morte sobre os membros da família, ainda que na prática houvesse algumas limitações. Eram chamados pater familia, famílias, mas acho que é pater familia. Falta um R aqui, eu acho. Pai de família.
proprietário de todos os bens e exercia grandes poderes sobre sua mulher e seus filhos. Estes mesmo, quando se casavam, continuavam sob o domínio do pai, formal do pai. E aí vocês me perguntam, mas como é que funciona isso assim? Ó? O que era o pater familia? O pater familia não era o pai de uma pessoa, tá? O pater familia, ele era o patriarca da família. Isso quer dizer o quê? Não sei qual de vocês ainda tem avô, por exemplo. Mas sabe aquelas reuniões de família que você faz na casa do avô, que vai todos os filhos que o avô teve, com todos os seus sobrinhos, todos os seus netos? Então, aquele cara ali, que é o mais antigo membro da família, e de onde vem a maior parte das relações da família, né? Dele vem vários filhos, que depois vem vários filhos, e assim tudo mais. Esse cara é o pater, tá? Ele é quem é o cara que manda na família inteira em Roma. E na família inteira mesmo. Ele pode matar os seus filhos se ele quiser, se estiverem dentro da casa dele. Isso é uma coisa interessante. O poder público, ele atua na rua, mas dentro de casa é tudo sob o poder do pater, tá? Então, se ele quiser, dentro de casa, passar a faca no pescoço de um filho porque acha que ele é, sei lá, um vagabundo, ele pode. Ele também atua ali para poder fazer os casamentos da sua família, quem vai organizar e decidir com quem é que cada um vai se casar é ele. Ele, para quem vão os frutos do trabalho, todas as pessoas para fazerem qualquer coisa têm que pedir permissão a ele, e ele tem uma função, ele tem as funções religiosas da família. Ele é uma espécie de sacerdote intrafamiliar ali para os sacrifícios aos deuses da família, tá? Isso tudo é uma questão bem interessante de se estudar, tá tudo ali na Cidade Antiga, se vocês quiserem ler um dia. Bom, uma coisa interessante é o seguinte, casamento, né? Mas beleza, quando tinha um casamento, então, né, falou que tinha casamento, quem é que mandava? O pater de uma família ou o pater de outra? Porque casavam duas famílias diferentes, né? Então, depende. Se o casamento... Depende não, né? Na verdade é sempre o seguinte, sempre mandava o pater do marido, tá? Então, quando um pai de família, ele casava uma das suas mulheres, né, uma das filhas, das netas, do que seja, com alguém de outra família, aquela mulher ela passava a viver na família do marido. E a família dela deixava de ser família dela. Ela não tinha mais direitos em relação àquela outra família. É uma coisa louca, tá? Isso era sempre assim, porque o poder era passado entre os homens da família, tá? Uma doideira. Inclusive, o ritual de casamento era muito diferente. Né? O ritual de casamento ele era uma das práticas comuns ao casamento era que no dia anterior à cerimônia a família do noivo ia até a família da noiva e sequestrava a noiva para que ela já passasse aquela noite vivendo na outra família, embora ele não pudesse manter as relações com o seu futuro esposo. Loucura, né? As crianças frequentavam a escola para aprender a ler e começavam a ter aulas tanto em casa como um professor particular. Os alunos tinham que levar o seu material escolar, tinteiros, penas, cadernos, madeira, para os exercícios e encontravam nas escolas livros que deviam estudar. Almoçavam em casa e voltavam à parte da tarde para continuar o estudo. Isso daí, crianças, claro, das famílias, tá? Não toda criança, não tem ali o status de servo, tem de escravo, essa galera não estudava, só dos principais ali. Para as crianças existia um estatuto jurídico específico. O direito romano distinguia três categorias de crianças e jovens, de acordo com a idade: os meninos, os impuberes e os menores de 25. A criança era o bebê, o impubere era aquele que ainda não tinha atingido a puberdade ou tido o nascimento dos pelos, sob a autoridade do pai ou de um tutor. E os 20 de 25 eram quase adultos, tá? A maioria dos romanos era pobre, plebeia, e se casava não em virtude dos arranjos de família, mas para poder ajudar um ao outro no trabalho. A diferença entre o marido e mulher pertencentes à classe pobre era geralmente menor do que entre os casais ricos e os patrícios, tá? Patrícios, eles são a classe política que tinha como função a proteção militar de Roma, tá? Os plebeus, como eram chamados, dispunham-se de poucos escravos, tá? E às vezes esse número era zero. Desde cedo, os filhos ajudavam os pais no sustento da casa e geralmente aprendiam a ler e escrever com as próprias famílias. Bom, deixa eu adiantar aqui, tá? A República ela vai se resolver assim, ela vai se desenvolver assim. É importante para vocês saberem o que é da República, tá? Existiam três classes sociais durante a República Romana e vão se perpetuar aí durante a existência do Império Romano. Isso aqui talvez seja a coisa mais importante de vocês aprenderem. Os
patrícios, os clientes e os plebeus. O que era cada um desses aqui? Os patrícios, como eu acabei de falar, eram a classe política de Roma, tá? A galera que tinha como obrigação manter a segurança de Roma, tá? Então eles eram responsáveis por ter os exércitos, por treiná-los e por manter ali a segurança romana. E eles eram a classe política, tá? Os que tinham ali influência no Senado, os que tinham influência em tudo. Eram basicamente os ricos e os nobres romanos, tá? Quem eram os clientes? Os clientes eles podiam ser tanto patrícios com pouco poder, mas mais comumente eles eram plebeus que se candidatavam à servidão dos patrícios, tá? Plebeus que ao invés de trabalhar no campo, em algum comércio, algum negócio próprio, eles se dedicavam a servir os patrícios em troca de proteção política, tá? Então, trabalhavam nas casas dos patrícios como serviçais, trabalhavam nos exércitos dos patrícios como soldados, trabalhavam nos campos dos patrícios como como é que chama? Como cultivadores, né? Como o pessoal que trabalha em campo mesmo, ou até profissões menos ortodoxas, digamos assim, né? Podia ser alguém que se deitava com os patrícios, né? Que se prostituía, às vezes, ali com o patrício em troca de proteção política, tá? E os plebeus, eles eram os trabalhadores, de fato, livres, tá? Sem esse tipo de relação com os patrícios. Abaixo dos plebeus, a gente tinha os servos, em geral, e aí abaixo dos servos a gente tem os escravos, tá? Qual era a diferença do servo para o escravo? O servo, às vezes, era alguém que precisava estar servindo ali por um tempo, porque estava endividado, mas ainda não tinha sido condenado à escravidão e tal. E ele não era. E ele era uma pessoa com direitos ainda, com alguns direitos, poucos, mas com alguns. O escravo, ele era uma propriedade. O escravo, o dono comprava e fazia o que quisesse. Quando quisesse comprar o escravo, matar ele, comer ele podia, tá? Era isso aí. É igual um boi. Era complicado. Lembrando que, quando a gente fala de mundo antigo, é sempre importante lembrar que a escravidão que a gente está falando não é escravidão racial, tá? Não tem nada a ver com cor de pele, não tem nada a ver com a escravidão moderna que a gente vai ver no período das grandes navegações. Escravos aqui normalmente são povos inimigos derrotados ou pessoas muito endividadas que não têm condição de quitar sua dívida e acabam sendo condenados à escravidão, tá? E isso mesmo, e essa segunda também, depois de um tempo, vai terminar, como a gente viu ali em cima. Roma vai acabar abolindo a escravidão por dívida também, tá? Bom, a República chega ao fim no ano 27 a.C., depois de uma série de rebeliões que vão acontecer, tá? Uma série de coisas que vão acontecer ali. Durante a República, muita coisa boa aconteceu, tá? Os plebeus eles conquistam seus espaços para defender seus ideais políticos no Senado, através do que eles chamam de tribunato da plebe, que era necessário que pelo menos uma das pessoas que falavam no Senado fosse plebeia, para poder defender eles. Isso vai, por exemplo, fazer com que plebeus eles consigam ascender socialmente através do casamento, porque antes era proibido que patrícios e plebeus se casassem, mesmo patrício e cliente. Com a vinda do tribuno da plebe, essa lei vai cair, eles vão conseguir, por exemplo, casar com pessoas mais ricas e tudo mais, e o amor vai prevalecer mais uma vez. Bom, e também a República Romana expandiu o território romano significativamente, tá? Mas aí ela termina em 27 a.C. Peraí, a República não? É, a República, sim. A República também vai terminar ali em 27 a.C. e vai dar início ao Império, tá? Tudo que a gente falou aqui, gente, era sobre República, tá? O Reino Romano, ele é um período com pouca fonte histórica, tá? Muito do que acontece ali, do que parece é mítico, muito não é. Então a gente viu aqui mais ou menos como é que era a estrutura social da Roma republicana, tá? E aí começa em 27 a.C. o Império, tá? A República chegou ao fim no ano 27 a.C. com disputa de diferentes grupos pelo poder. A organização da República Romana tinha no Senado o órgão supremo de governo local, onde se concentravam as leis e eram discutidos os problemas relacionados à política. Os magistrados, os oficiais eleitos, recebiam cargos temporários e eletivos, e seu trabalho era dirigir o Estado e administrar a cidade. Já os plebeus podiam ser proprietários rurais, artesãos, comerciantes ou camponeses.
A riqueza que possuíam, ou a ocupação que exerciam, não importava. O que os definia como plebe era sua origem familiar, que os colocava em situação de desvantagem perante os patrícios. Como não tinham os mesmos direitos que eles, alguns plebeus adquiriam o status de cliente, né, aquilo tudo que eu expliquei ali. Aí teve aqui a crise da República, formação do Império. A guerra civil em que Roma estava mergulhada terminou no ano de 31 a.C. Com a vitória de Otávio, no ano 27 a.C., o Senado lhe concedeu o título sagrado de Augustus. Isso aqui é uma coisa interessante. Já ouviram falar em Augusto César? Augusto César é um nome que não quer dizer nada, que não quer dizer nome nenhum. Existe, claro, um Augusto César, que é o personagem histórico mais reconhecido por esse título, mas Augusto César era um título e não um nome, tá? Significava Augustus divino, tá? Ou celestial, seria até uma tradução melhor do que divino, e César, que significava rei, ou seja, o rei celestial, o rei celeste, o rei divino, tá? Tanto que o nome César ele vai se dividir em várias línguas aí após o Império Romano e vai se tomar várias modificações e sempre vai significar o título de rei, né? Vai ser Kaiser na Alemanha, César, Kaiser. Na Rússia vai ser Czar. Na Inglaterra vai ser King. E aí é uma tradução um pouco diferente, porque tem ali um pouco da língua anglo-saxônica. Deixa eu ver. Acho que só, né? Aí vai ser. E de King vai ser. Não sei como é que chega em rei, na verdade. Mas vários reinos medievais aí vão chamar o seu rei por uma derivação de César, tá? Otávio Augusto, assim se iniciava o Império Romano, tá? Porque afinal de contas eles deram a ele, então, um título que indicava que ele era uma espécie de Deus encarnado, tá? Ele era um ser divino. Otávio Augusto exercia os poderes de chefe do exército, pregando justiça e leis, além de ser considerado líder religioso. O governante organizou um poderoso exército que permitiu a expansão dos territórios do império e o controle efetivo de todas as províncias. Teve início uma época de estabilidade e prosperidade para controlar o vasto território. Era necessário criar uma administração. As províncias eram então governadas por representantes do imperador e pagavam a eles altos impostos, tá? Que constituía importante fonte de renda para o Estado. Com esses impostos que ele fazia, né? Ele recebia impostos das províncias que ele gerou para poder administrar melhor o império, e com isso ele pagava os exércitos romanos, ele pagava funcionários públicos, ele pagava os próprios administradores, e aí ele vai começar a expandir o seu império. Tá? O Império Romano vai ser talvez o mais conhecido, não à toa, um dos maiores impérios da história. Tá? Se eu jogar aqui para a gente talvez consiga pegar um mapa aqui rapidinho. Olha só. Esse daqui. Eu cliquei na errado. Isso daqui é um mapa do Império Romano. Esse tá pequenininho, deixa eu ver se ele tá maior. Esse aqui é o mapa do Império Romano, olha só. Ele vai pegar desde aqui do Egito, parte da Arábia, você lembra que a Arábia era ali o Baixo Oriente, né? Até aqui, olha, Britânia, Germânia, até parte ali do que hoje seria considerada a Alemanha, até a Inglaterra, aqui Britânia era as ilhas da Inglaterra, tá? Aqui, norte da África, Espanha, praticamente todo o ocidente europeu, norte africano, ocidente ali oriental, digamos assim, né? A parte mais próxima do ocidente aqui dos países bálticos e caramba, e Inglaterra. Tudo isso daqui vai ser Império Romano, tá? Professor. E vai ser expandido ali no Império Romano. Bom. Professor. Vem aqui. Professor. Ele vai se desenvolver por muito tempo, tá? Vai criar muita força. Só que o que acontece, né? Como é que funcionava o Império Romano para ele conseguir sustentar um império desse tamanho? A primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte: o Império Romano. Que isso, cara? Nunca vi. O Império Romano ele é um império expansionista, tá? A economia do Império Romano ela funcionava por expansão. Ele fazia comércio, como outros povos fizeram. Ele fazia, sei lá, uma série de atividades econômicas como outros faziam, tá? Por exemplo, venda e compra de escravos, né? Relações comerciais em si,
produção de muitas coisas. Tudo isso daí era formado lá. Só que o que acontece? A principal fonte de renda romana era a guerra, porque eles conseguiam se expandir, e aí eles pegavam as riquezas dos povos conquistados, e aí revertiam isso daí para o exército, e aí faziam de novo, e assim eles foram se expandindo por muito tempo. Até um momento em que eles tinham gasto, eles tinham se expandido tanto que se expandir mais era difícil, porque a administração interna do Império começou a ficar complicada, tanto que em dado momento o Império Romano ele se dividiu em dois por vontade própria, né? Os próprios imperadores decidiram que seria melhor para a administração romana que houvesse uma divisão no Império. Então, vai haver um imperador romano aqui na Itália e depois vai haver um imperador romano aqui no Oriente, tá? Em Constantinopla, que por aqui, tá? Por conta das questões administrativas. Então, o que acontece? Vai chegar um momento que, por causa do tamanho da dificuldade administrativa, expandir mais o Império vai ser complicado. E expandir mais o Império, sem ter isso daí, a economia romana vai começar a ter problemas, tá? Além disso, ele também era um império extraordinariamente escravocrata, tá? Ele tomava um povo, escravizava ele e botava ele para trabalhar, porque a maior parte do serviço braçal, né, do serviço estrutural romano, era feito por escravos, e boa parte do serviço de administração das famílias romanas também era feito por escravos. Só que isso vai chegar num momento que isso vai se tornar um pouco insustentável, porque vai haver tão mais escravos em Roma do que homens livres, que isso vai ser um problema também. E também, devido à grande área das suas fronteiras, o Império, cedo ou tarde, vai começar a ter dificuldade em defender essas fronteiras, porque são muito grandes, né? As fronteiras aqui na Germânia vão começar a ser invadidas por bárbaros constantemente. O exército vai começar a perder força, porque ele não tem mais como se expandir, então os investimentos no exército vão ser cada vez mais dificultados. Uma série de pequenos erros administrativos vai começar a ruir com esse império, tá? Claro que isso demora um milênio praticamente para ruir, mas vai ruir, tá? A partir do século III, o Império Romano enfrentou uma série de mudanças importantes que acarretaram numa crise política, econômica, militar e social. Apesar da insegurança das fronteiras após as conquistas, o exército tentou manter e defender o Império. Então isso era cada vez mais difícil, porque os povos germânicos estavam vindo aqui do norte da Europa, tá? Nessa região aqui. Calma aí. Aqui os romanos chamavam de bárbaros, atacaram a civilização repetidamente. Além disso, as fronteiras no extremo leste do Império, na Ásia, não estavam calmas e sofreram ataques dos persas. As circunstâncias forçaram o Império a ceder o poder ao exército, enfraquecendo consequentemente a figura do imperador. Generais apoiados por suas tropas tinham grande influência na nomeação e deposição de imperadores. A crise econômica, bem como a insegurança nas fronteiras e no território do Império, provocou diminuição da atividade comercial. A cidade perdeu importância econômica, dando início ao processo de ruralização. Além disso, a necessidade de manter o exército e as despesas geradas pelas guerras nas fronteiras causaram aumento dos impostos, tá? Ou seja, uma crise administrativa geral vai começar a ruir o Império a partir do século XIII, tá? Antes, tá? Já no final do século II já está acontecendo. Bom, a religião romana, originalmente, né? E aí ele vai acabar ruindo ali em 476, quando Alarico, se não me engano, Alarico vai tomar Roma, tá? Vamos lá, para a gente poder terminar. Religião romana. A religião de Roma era inicialmente politeísta, foi politeísta a maior parte do seu tempo, porém tornou-se cristã, tá? Ali, a partir também do século II, mais ou menos, vai haver a transformação da religião romana em religião cristã. Primeiro com a tolerância aos cristãos admitida por Constantino, depois se torna religião oficial de Roma com o imperador Teodósio, tá? Em 380, depois de Cristo já. Aí tem uma coisa aqui sobre brincadeiras de Roma Antiga. Roma era famosa por seus jogos, né? Jogos de dado e vários jogos que a gente usa até hoje apareceram lá. Olha só, dado aqui em Roma, exatamente como a gente tem hoje, dados de 6 faces, tá?
mas não é importante, é que fala sobre os banhos públicos romanos, sei que são coisas culturais do dia a dia de Roma, tá? Não é não é tão importante assim. Fala sobre os teatros, né? O teatro romano, o Coliseu, onde aconteciam os espetáculos para a população. O Coliseu ele é uma coisa muito interessante, tá? Por quê? Ele servia como espetáculo militar e como espetáculo, tá? Podia ser feito várias coisas ali. Mas, em geral, o que as pessoas gostavam de ver eram os jogos do Circo Máximo Romano, que eram provas militares, de fato, né? Normalmente com gladiadores e tudo mais, mas uma coisa que pouca gente sabe é o seguinte: o Coliseu romano, ele era tão utilizado, ele tinha e ele gerava tanta economia para a cidade que eventos realmente mundiais aconteciam ali, tá? No nível do que seria hoje, claro que comparativamente seria hoje uma Copa do Mundo acontecer ali. Existia, por exemplo, indícios de que existiram, por exemplo, batalhas navais dentro do Coliseu romano. Olha só que doideira. Literalmente isso, as pessoas conseguiam isolar a água ali dentro, enchiam o Coliseu até um bocado ali dentro de água e representavam batalhas navais que tinham acontecido de verdade dentro do Coliseu. Tá? Normalmente, os conflitos mais aguardados eram esses que representavam história romana, tá? De alguma batalha, de alguma coisa. No filme Gladiador, vocês veem. Dá para ter uma ideia de mais ou menos como é que funcionava isso, porque o personagem principal, ele vai, em uma das batalhas dele dentro do Coliseu, ele tem que representar uma batalha contra os bárbaros, tá? Bastante interessante. Bom, pessoal, falando disso, terminamos aí a Roma, tá bom? A próxima unidade do livro de vocês fala sobre os povos pré-colombianos. Por que que eu não corri mais para chegar nela aqui antes? Porque a gente já viu isso daqui, tá? A gente já viu grande parte disso aqui quando a gente estudou as grandes navegações. Eu falei com vocês sobre maias, astecas, incas e tudo mais. O que eu aconselho a vocês? Deem uma lida no texto do livro e já vai ser o suficiente para vocês lembrarem daquilo para a prova, tá? Porque a gente já viu isso daqui quando a gente viu as grandes navegações desse bimestre, tá? Pessoal, alguém tem dúvidas? Professor, Alguém tem dúvidas, pessoal? professor, Ué, o Carlos, oi? Tenta falar de novo, Carlos, que eu não te professor, ouvi. professor, Não tô tá? ouvindo. Escreve para mim, Carlos, que eu não tô ouvindo. Não sei o que aconteceu.